Uma sucessão ecológica pode ser primária ou pode ser secundária. Gente, sucessão primária é aquela que acontece em ambientes onde você nunca teve um ecossistema previamente. Ou seja, nesse caso lá, em ambientes virgens, né? Se bem que convenhamos, no planeta Terra, se encontrar um ambiente onde nunca teve um ecossistema prévio, é muito complicado, né? Porque quando a gente pega aqueles exemplos do tipo, sei lá, uma lagoa recém-formada pela água da chuva. Ô gente, a não ser que você tenha lá a lagoa se formando num deserto, se a lagoa se forma em cima, sei lá, de um campo ou de uma floresta, tinha um ecossistema previamente lá. Quando você pega, por exemplo, lá, numa rocha nua, ora, a rocha estava coberta pelo oceano. O oceano não é um ecossistema. Quando você tem lá que o oceano seca e a rocha é exposta, tem um ecossistema previamente lá. Quando você pega, por exemplo, lá, uma duna, a duna, ela vai se formar, por exemplo, em cima de onde tinha, sei lá, grama, de onde tinha outra coisa, ou seja, tinha um ecossistema prévio. Daí, apesar de tradicionalmente se falar que a sucessão primária em ambientes onde nunca houve um ecossistema antes, cara, não existe isso na Terra. A Terra é muito velha, então sempre teve algum ecossistema antes de você ter um determinado ecossistema agora. Daí, talvez uma maneira mais elegante de descrever uma sucessão primária é argumentar que uma sucessão primária é aquela que não é influenciada por comunidades previamente existentes no ambiente. Agora sim. Ô Landim, mas eu não entendi não. Beleza. Quando, por exemplo, moçada, você tem que tinha lá um determinado campo e choveu e formou uma lagoa, o campo lá embaixo influencia na lagoa? Não, né? Lagoa vai depender do vento trazer as algas, blá blá blá, para formar a lagoa. Sucessão primária. Quando, por exemplo, o oceano seca e você tem lá uma rocha exposta e começa lá uma sucessão ecológica, o que tinha na época do oceano, né? A comunidade de seres vivos, os peixes, vão influenciar na sucessão ecológica na rocha nua, né? Os peixes que tinham lá no oceano vão influenciar no vento trazendo o sorédio do líquen, para o líquen ficar na pedra e etc e tal. Não vai. Quando você tem, por exemplo, moçada lá, uma duna, né? Que você formou a duna num lugar, a areia formou a duna, né? O que tinha embaixo da duna vai influenciar na chegada da grama para poder começar a sucessão ecológica? Não vai. Então, como é que você vai saber, por exemplo, que uma sucessão ecológica ela é primária? Algumas situações é muito claro que o ambiente é virgem, né? Que nunca teve um ecossistema antes. Você vai pensar o seguinte: se ela não foi influenciada por comunidades previamente existentes, ela é uma sucessão primária. Por exemplo, né, certa vez caiu na prova do Enem uma descrição de uma erupção vulcânica que criou uma ilha lá no meio do Oceano Atlântico. Ora, moçada, onde antes da ilha tinha oceano, tinha um ecossistema. Forma-se então uma ilha. Mas quando forma a ilha, a comunidade de seres vivos do ecossistema, os peixes, etc., influenciam no que vai acontecer na ilha? Claro que não. Como? A comunidade que tinha no oceano, a comunidade de peixes, não vai influenciar no que vai acontecer na ilha? Sucessão ecológica primária. Sucessão ecológica primária. Tinha um ecossistema antes? De uma certa maneira tinha, né? Tinha um oceano antes, com peixe, etc e tal. Mas como a comunidade de peixes do oceano não vai influenciar no que acontece na ilha agora? Sucessão primária. Sucessão secundária é aquela que acontece em ambientes onde havia um ecossistema previamente e esse ecossistema, ele de alguma maneira, ele foi perdido. Culpa do homem. Ou não, né, gente? Culpa do homem. Por exemplo, lá, em plantações. Por exemplo, moçada, em queimadas. Mas, às vezes, não tem nada a ver com o homem, né? Porque, por exemplo, queimada não é obrigado o culpado ser o homem. Às vezes, queimadas acontecem espontaneamente, né, na natureza. E ainda assim, quando tem, por exemplo, lá que você derruba uma floresta para plantar, tinha um ecossistema, a floresta foi perdida, plantei, estou começando de novo. Posso argumentar que a plantação
É o primeiro estágio de uma sucessão secundária. É a ecese de uma sucessão secundária. Numa queimada, queimou, matou a floresta. Começa tudo de novo depois. Então, o que vem depois da queimada vai ser exatamente a ecese de uma sucessão secundária. Notem que na sucessão secundária, ela é influenciada pelas comunidades previamente existentes. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, moçada? Quando você vai lá e derruba uma floresta para poder plantar, cara, os restos de planta da floresta que morrem funcionam como adubo para a plantação. Quando eu tenho, por exemplo, gente lá, um incêndio, uma queimada que mata uma floresta, os restos de plantas mortas queimados funcionam como nutrientes para a nova floresta que vai se estabelecer. Ou seja, no caso da plantação, do que acontece após uma queimada, vai ser influenciado pelas comunidades previamente existentes, pela floresta que tinha antes. A floresta morta, a floresta queimada, deixa nutrientes que facilita a instalação da plantação, da nova comunidade pós-queimada. Inclusive, é por isso que a sucessão ecológica secundária, ela é mais rápida que a primária. Ela é mais rápida do que a primária, exatamente porque a sucessão secundária, ela aproveita nutrientes minerais, por exemplo, deixados pela sucessão primária. Pelas criaturas mortas, por exemplo, na sucessão primária. E o resultado? Entre uma sucessão primária e uma secundária, a secundária muito mais rápida, a secundária muito mais veloz, devido exatamente a essa situação. Quando a gente fala, gente, de sucessão secundária, que eu estava dando exemplo de plantações, rapaz, tem algumas ideias muito importantes para a gente discutir a respeito lá do que acontece em relação a plantações. Por que a gente não pode, ao invés de plantar, obter alimento na floresta? Sobreviver à base de extrativismo. A partir de agora, ninguém derruba mais nenhuma floresta no mundo, a gente vai comer somente o que tem lá na floresta. Não vai se plantar mais, não vai se plantar mais. Vai comer só o que já tem na floresta. Qual era o problema? Ia morrer todo mundo de fome. Não ia ter comida suficiente para todo mundo. Por quê? Porque quando você compara uma floresta com uma plantação, olha que diferença importante que você vai ter. Gente, uma floresta, ela é um clímax, não é isso? A floresta, ela é um clímax. E, gente, uma vez que a floresta é um clímax, ela é extremamente estável, quantidade de plantas, de animais, decompositores é mais ou menos equilibrado, e o resultado é que no clímax, a produtividade bruta se iguala à taxa de respiração, de maneira que a produtividade líquida tende a zero. Por mais que ela seja a bruta um pouquinho maior que a TR e a líquida um pouquinho maior que zero, gente, ela é próxima de zero. Sim, Landim, e daí que ela é próxima de zero? E daí que ela é próxima de zero, né? A equação produtividade líquida é igual a produtividade bruta menos a taxa de respiração. Ô moçada, quando alguém come você, ecologicamente falando, é claro, esse alguém que te come vai obter de ti tua produtividade líquida, tua produtividade bruta ou tua taxa de respiração. Então, quando alguém vai lá e come você, ecologicamente falando, ele obtém tua líquida, tua bruta ou tua TR. Vamos lembrar? Produtividade bruta, gente, é exatamente a energia que você ganha. Taxa de respiração é a energia que você gasta. Deixa eu colocar de maneira mais elegante. Bruta vai ser energia recebida. TR é a energia consumida. O que você ganha menos o que você gasta é a PL. PL é a energia que sobra.
Gente, a energia que sobra, o que eu ganho, menos o que eu gasto, é o que sobra, é o que está armazenado em mim. O que quer dizer, moçada, que quando alguém come você, ecologicamente falando, ele não tem acesso à sua produtividade bruta. Bruta é o que tu ganhou. Não tem acesso à sua taxa de expiração, é o que você consumiu. Ele tem acesso à sua produtividade líquida. É o que sobra, é o que está armazenado em você, é o que está disponível para o cara que vai te comer, ecologicamente falando. Deixa eu ser mais elegante. Disponível para o nível trófico seguinte numa cadeia alimentar. E sabe qual é a consequência disso? Se você pensa que a produtividade líquida é o que sobra, é o que está armazenado, e é o que está disponível para o próximo nível, se você pega que uma floresta é um clímax e a produtividade líquida é zero, quer dizer que não sobra nada, cara. Quer dizer que não sobra nada. Basicamente, o que acontece? Que a energia que o clímax recebe, ele mesmo consome. Se a produtividade líquida é zero, não sobra nada. Então, o problema de você querer se alimentar numa floresta é que a produtividade líquida, ela tende a zero, e o resultado é que não sobra matéria orgânica para quem é de fora, para quem não é do ecossistema nesse caso. Eu diria que toda a matéria orgânica da floresta está comprometida com os seres vivos da própria floresta. É por isso que no dia que você estiver perdido no meio do mato, né, às vezes encontrar comida não é fácil. Pô, Landim, como assim? Não é fácil encontrar comida no meio da floresta? Basicamente, produtividade líquida próxima de zero, a matéria orgânica da floresta é da galera da floresta. Não vai sobrar nada. Tudo bem? Lembrem que a produtividade líquida ela é um cocôzinho maior que zero. E eu vou argumentar que quase não sobra matéria orgânica para quem não é do ecossistema. Daí, quando a humanidade ela tinha poucos indivíduos, né, há milhares de anos atrás, quando tinha pouca gente, dava para você sobreviver à base de extrativismo, né? Como tem várias comunidades indígenas no planeta que sobrevivem à base de extrativismo, mas são comunidades pequenas, né? É pouca gente, porque se você tiver muitas bocas para alimentar, cara, não vai ter suficiente na floresta, porque praticamente não sobra matéria orgânica, de modo que, infelizmente, é por isso que eu vou ter que derrubar a floresta e plantar. Quando você desmata uma área de floresta para poder plantar, cara, infelizmente é o jeito, porque eu vou trocar um clímax de produtividade líquida baixa, plantação é a excese de uma sucessão ecológica secundária, e nesse caso, moçada, a excese tem uma produtividade líquida que ela é alta, né? Ora, imagine, por exemplo, que quando eu pego uma plantação, a plantação, ela só tem planta, né? Há uma certa lógica. Basicamente, na plantação, só tem planta. Se só tem planta, isso quer dizer que a taxa de fotossíntese ela é bem alta. Produtividade bruta, a energia recebida no ecossistema é através da fotossíntese. Mas a respiração nas plantas, ela é baixa. Taxa de respiração, energia consumida, é através da respiração. Se você tem na plantação, que bem dizer, só tem planta, fotossíntese alta, produtividade bruta alta, respiração baixa, taxa de respiração baixa. Ora, se a produtividade bruta é alta e a respiração é baixa, a produtividade líquida, ela é autona. Então você tem uma produtividade líquida alta. Qual é o significado de uma produtividade líquida alta? A plantação, como faz muita fotossíntese, ela recebe muita energia, como ela tem pouca respiração, ela consome pouca energia. Se ela ganha muito e consome pouco, sobra muito. Tem muita energia armazenada disponível para quem comer a plantação. Quem vai comer a plantação? Você. Então tem muita comida sobrando na plantação. Não, porque só tem planta, né? Não tem bicho, não tem consumidor, né? Então vai sobrar energia para você, seu consumidor. Pronto. Produtividade líquida alta quer dizer que sobra muita matéria orgânica
para a gente poder alimentar uma grande população de pessoas, né? Quer dizer, então, que, me perdoem a bagunça em relação a essa conversa, só para a gente lembrar aqui alguns conceitos, quando a gente trabalha com uma sucessão ecológica, quando a gente trabalha com o clímax, a líquida tende a zero. Então não vai dar para alimentar uma grande quantidade de pessoas. Infelizmente eu vou ter que derrubar a floresta, plantar para começar tudo de novo, para a produtividade líquida ser alta, para sobrar muita matéria orgânica. Aqui eu tenho um equilíbrio entre plantas e animais. Aqui eu só vou ter plantas, basicamente. Entretanto, moçada, nem tudo são flores. Porque o fato de você trabalhar com a plantação tem um problema. Se ela é uma excese, a biodiversidade aumenta ao longo da sucessão ecológica. Ela é mínima na excese e ela é máxima quando chega no clímax. E daí? E daí que se explica por que uma plantação ela é tão vulnerável a agressores. Com a baixa biodiversidade, automaticamente uma plantação não terá predadores e o resultado é que quando chega uma praga de gafanhotos numa plantação, não vai ter quem coma o gafanhoto. Não tem predador, só tem planta, não tem bicho. E se não tem quem coma o predador, ou o gafanhoto, né? Se não tem predadores para comer o gafanhoto, gente, o gafanhoto vai comer todo mundo. E é por isso que plantações são muito vulneráveis a pragas. Nunca ninguém ouviu falar de uma nuvem de gafanhoto devastando a Amazônia. Claro que não tem como, cara. Amazônia, floresta, um clímax, biodiversidade da porra, né? Com a biodiversidade da porra, tem muitos predadores. Com muitos predadores, se chegar uma praga de gafanhoto na Amazônia, vai fazer fila de predador para comer o gafanhoto. Os predadores vão brigar para ver quem vai comer os gafanhotos. Os gafanhotos não vão sobreviver. Nesse caso aqui, vai ser pouco vulnerável a pragas. É por isso que nunca ninguém ouviu falar em uma praga de gafanhotos devastando a Amazônia. É por isso que ninguém precisa usar inseticida na Amazônia. Vou colocar inseticida na Amazônia para controlar uma praga de besouros. Não precisa, cara. Biodiversidade grande. Muitos predadores, eles vão detonar as pragas. E infelizmente é por isso que uma plantação precisa, moçada, de pesticidas. Precisa de inseticidas. O lado bom da plantação ser um excese é que a produtividade líquida é alta. Sobra muita matéria orgânica para a gente comer. O lado ruim é que ela tem uma baixa biodiversidade, poucos predadores. Ela é muito vulnerável ao ataque de pragas. Para eu controlar gafanhoto, besouro, lagarto, etc e tal, o jeito é usar inseticida. Para poder controlar fungos, o jeito é usar fungicidas. Prós e contras aí na brincadeira. A floresta, para comer, não é legal, mas ela é muito resistente. A plantação é muito mais bacana para a gente conseguir comida, mas ela é muito mais frágil aí nesse esquema. Daí, o ideal é você combinar os dois tipos de ambiente. É você, nesse caso, combinar ecossistemas velhos com ecossistemas jovens. Você aí é um fazendeiro, um latifundiário e etc e tal, e tu tem essa área toda de floresta. Não é aconselhável, moçada, que você derrube toda a floresta para plantar. Se você derrubar toda a floresta para plantar, tu vai ter uma produtividade líquida alta. Entretanto, você vai estar muito vulnerável a pragas. Faz o seguinte, tudo era floresta originalmente. Eu vou derrubar uma parte e vou plantar. Mas eu vou deixar uma parte de floresta nativa. Gente, isso é bom para a natureza, isso é bom para você, latifundiário. É bom, moçada, para a natureza, que você está protegendo parte da floresta, e é bom para você, latifundiário, claro. Se você derrubasse a floresta toda para plantar, tua produção a princípio seria bem mais alta. Entretanto, você gastaria mais com inseticida, fungicida, você estaria mais arriscado a sua plantação ser detonada por uma praga. Uma vez que você conserve
Parte da floresta nativa, você combina o que há de mais legal nos dois. A alta produtividade líquida que a plantação vai oferecer com a alta resistência que a floresta vai me dar. De maneira, gente, que toda vez que chegar uma praga para comer a plantação, os bichinhos da floresta detonam a praga. Toda vez que aparecer o gafanhoto, toda vez que aparecer o besouro para tentar comer a plantação, gente, os animais da floresta vão na plantação, comem o gafanhoto, comem o besouro, de maneira a evitar que a praga cause grandes estragos. Eu combino o que há de melhor nos dois tipos de ecossistema. Eu combino a produtividade com a resistência. Ô Landim, mas aí os animais da floresta vão comer um pedaço da plantação. Beleza, né, moçada? Nada mais justo que eles comam um pouquinho para poder exatamente pagar pelo serviço deles de controle de pragas. Acreditem, já fizeram as contas. Compensa. Compensa você proteger parte da floresta para garantir resistência, mesmo que diminua um pouco a produtividade líquida na plantação. Mas acaba compensando para o produtor. Inclusive, tem um conjunto de leis chamado de Código Florestal, que o Código Florestal brasileiro, né, ele foi atualizado lá em 2010, ele tem uma série de normas e uma delas é essa. Se você é dono de uma área, de um terreno de floresta, você não pode derrubar a floresta toda. Ô Landinha, a terra é minha, eu faço o que eu quiser. Faz não. Faz não. Mesmo a terra sendo sua, você, legalmente falando, tem o dever de proteger uma parte. Claro que depende da região do Brasil, depende do tipo de ecossistema onde você está, mas assim, né? Depende do tamanho do terreno, mas você tem que proteger, né, entre 10% e 25% daquele terreno. Então tu não pode derrubar o terreno inteiro. Tu derruba, por exemplo, 90%, mas tem que deixar 10% de floresta nativa. Tu derruba 75%, mas tem que deixar 25% de floresta nativa. E é bom para todo mundo. Volto a dizer, é bom para a natureza e é bom para você, porque a floresta ajuda a proteger a plantação aqui nesse aspecto. Outra coisa que a gente pode discutir com vocês diz respeito ao que acontece após uma queimada. Cara, sucessões ecológicas secundárias após queimadas, elas seguem uma lógica importante para você analisar. Imaginem, por exemplo, gente, que era uma vez a floresta nativa. Florestas, elas têm muitas plantas, né? E como elas têm muitas plantas, elas fazem sombra. O que quer dizer que toda vez que uma plantinha jovem vai nascer na floresta, ela está acostumada a nascer na sombra. Ela está acostumada a nascer com pouca luz. Um dos problemas de você ter, por exemplo, desmatamento, queimada, é que as plantas adultas, elas morreram. E no que as plantas adultas morreram, não tem mais sombra. Então não adianta querer plantar as mesmas plantas que você tinha antes. Porque plantas de floresta estão naturalmente acostumadas a nascer na sombra das outras. Mas agora que morreu todo mundo, não tem mais sombra, o solzão bombando, aquelas plantinhas não conseguem nascer no sol, porque elas são adaptadas a crescer na sombra. E o resultado? Que quando eu trabalho com pós-queimadas, gente, primeiro carinha que vai ter que se instalar na região, na ESSESI, gramíneas, grama. Por que as gramíneas? Por uma série de motivos. Número 1, elas são tolerantes ao sol, ou seja, não tem essa onda de elas só poderem crescer na sombra, elas são tolerantes ao sol. Ah, e lembra que a grama monocotiledônea tem aquela raiz fasciculada? Elas vão lá, ajudam a reter água no solo e ajudam a evitar a erosão. De maneira, moçada, que facilita a vida de quem vem depois. Daí, num segundo momento, sérias, nós vamos ter uma comunidade de arbustos. Gente, arbustos são plantas de médio porte. Eles também são tolerantes ao sol. Eles não nascem a princípio
Porque provavelmente não vai ter água adequadamente, mas a gramínea ajudou o arbusto a nascer. Porque provavelmente o solo erode com facilidade, as gramíneas ajudam o arbusto a nascer. Pioneiro, né? Pioneiro, o primeiro a chegar e facilita a vida de quem vem depois. E apesar dos arbustos serem de médio porte, né? De tamanho intermediário, eles fazem sombra. E somente depois que eu tenho algumas plantas fazendo sombra, é que finalmente as árvores podem voltar. As árvores, né? Falou em árvores, grande porte aqui na brincadeira, porque árvores de florestas, de maneira geral, elas costumam nascer somente com pouca luz. Elas estão adaptadas a nascer somente na sombra. E o arbusto, tolerante ao sol, de porte médio, faz um pouquinho de sombra, deixando as árvores nascerem. E agora você tem um clímax. Ô Landim, depois de uma queimada, né? Quem é que vai plantar a grama, o arbusto, a árvore? Ninguém, cara, ninguém. O vento vai trazer a semente da grama, insetos, aves vão trazer semente de grama, de arbustos, de árvores. Valha que vento inteligente, que insetos e aves inteligentes. Eles sabem que primeiro tem que plantar a grama, depois tem que plantar o arbusto, depois tem que plantar a árvore. Claro que não, caralho. Eles vão jogando tudo na doida. Só que quando eles jogam tudo na doida, a árvore não nasce a princípio, porque não tem sombra. O arbusto não nasce a princípio, porque talvez não tenha água no solo. Daí a grama nasce. Prepara o caminho para o arbusto. Prepara o caminho para a árvore. Então vai jogando tudo na doida. Mas aí, moçada, nessa história de na doida, vai crescendo na sequência que o ambiente permite que ocorra aí na brincadeira. Landim, depois que você foi lá e teve a queimada, e que você agora tem um clímax, é exatamente igual ao clímax anterior? Claro que não, né? Quando você, por exemplo, derruba uma área de floresta amazônica, ou queima uma área de floresta amazônica, alguma espécie pode ter sido extinta. Alguma espécie de animal, alguma espécie de planta, de maneira que o clímax da sucessão secundária não é igual ao da sucessão primária. O evento que destruiu a sucessão primária, desmatamento, incêndio, pode ter eliminado alguma espécie. Outra, né? Como insetos, aves e vento vão jogando as sementes na doida, pode trazer lá uma semente de uma planta que não tinha antes. De maneira que o clímax da sucessão secundária não necessariamente será igual ao clímax da sucessão primária. Alguém pode ter sido extinto quando a sucessão primária foi extinta. Alguma planta diferente pode ter sido trazida, de maneira que não necessariamente vai ser igual. A tendência é ser bem parecido, mas não necessariamente vai ser igual nesse caso.